bem, mestres? Beleza? Thunder aqui e adivinha? Mais um LB Wars! Cara, a gente tem 8 vídeos de LB Wars, vocês podem conferir aqui, ó, tudo na descrição. E nesse vídeo vamos falar dos melhores protagonistas masculinos de 2016. Os animes que vamos considerar aqui na lista vocês já devem estar cansados de saber, mas eu vou repetir sempre. Nós analisamos mais de 120 animes que nós consideramos no formato padrão, ou seja, com média de 24 minutos, que é lançado em streaming ou televisão, e nada de filmes especiais e ovás. E os critérios para analisar sobre os nossos queridos garotos é o seguinte: ele necessariamente tem que ser um protagonista ou um personagem principal. Esse personagem tem que ser muito importante pro roteiro também. Não apenas importante, mas tem que conduzir a história muito bem. Não adianta ser apenas um saco de batata, isso não vale aqui. Nós vamos levar também em conta a sua personalidade. E se no caso aquele personagem tem uma construção orgânica, ou seja, ele parece vivo e real. E por último, e um pouco menos importante, que é opinião pessoal, porque nós vamos analisar muito mais em critérios técnicos do que opinião. Tanto que, de novo, o personagem que eu mais gosto do top não tá em primeiro. É a vida. E já que estamos falando de bons protagonistas, vocês conhecem o Shiroe de Log Horizon? Se vocês não conhecem, eu indico fortemente tanto a novel quanto o mangá de Log Horizon, que você pode adquirir pela New Pop. O link está aqui na descrição da loja oficial. E pro vídeo não ficar maior ainda, vamos lá, né? Em 10º lugar temos Ângelo Lagusa, do anime 91 Days. Com um passado tortuoso por trás de si, Ângelo busca se vingar dos Vanetes que mataram a sua família. Ele é aquele tipo de personagem que faz a trama rodar em torno dele, contracenando muito bem com o cast principal de personagens da narrativa, tendo uma suma importância em todo o desenrolar da história. Grande parte dos conflitos dentro daqui vem de ações que Ângelo realiza, e o efeito de causa e consequência é um recurso vital para a história andar. Tudo gira em torno de como ele vai montar a sua vingança. Essa proatividade mostra bem que ele é o protagonista, podendo não aparecer muito diretamente às vezes, mas sabemos que muitas das coisas que acontecem por aqui é obra dele. O mais interessante é a contradição que o personagem vive pelo seu passado. Em determinados momentos ele dá a entender que vai ceder e teremos uma resolução diferente da sua premissa, e é nesse ponto que a obra consegue trazer mais humanidade ao personagem. A personalidade dele é um tanto morta e sem traços individuais, mas isso é algo que ele molda pra si mesmo, tentando ser frio e calculista sem nenhum ressentimento e agindo como um vassalo. Isso fica mais claro ainda em seus diálogos. Apesar dessa personalidade, Ângelo ainda tem seus momentos de construção como personagem, com quebras que mostram que ele é um poço de ódio, porém ainda possui alguma humanidade, principalmente quando em alguns momentos ele precisa jogar a sua própria humanidade no lixo, jogando claro isso de forma direta e reta na sua cara. Mesmo que isso aconteça em poucos momentos, mas esses poucos momentos têm muito impacto. Tanto que a própria resolução de sua jornada traz uma sensação de conclusão para o personagem. E com isso, Ângelo fica em nosso 10º lugar. Em 9º lugar, um pedaço de bom caminho. Zen, do anime Akagami no Shirayuki Hime. Príncipe mais novo do reino de Clarines, Zen salva a jovem Shirayuki que estava fugindo do seu país vizinho e lhe acolhe dando um novo lar e uma chance de poder conquistar o seu próprio espaço. Resumindo da forma mais direta possível, Zen é a personificação do príncipe encantado da melhor forma possível. Por sim, ele é um honrado, belo e nobre príncipe. O que dá seu diferencial é essa personalidade construída de forma convincente. Sua bondade, inteligência e, claro, as suas habilidades de combate foram treinadas rigorosamente desde muito jovem. E pelo seu bom coração, toda essa força adquirida acaba tomando forma em ações altruístas. Tanto que existe muita sinceridade na sua própria forma de governo, colocando sempre o bem-estar dos outros em primeiro lugar, mas mesmo assim mantendo uma postura bem firme quando preciso. O ponto mais alto do Zen é parecer perfeito demais em tantos pontos, mas ter um trabalho mais profundo em tudo isso, mostrando que mesmo em momentos de fraqueza ele precisa ser forte perante as pessoas por causa que ele é um príncipe, não é mesmo? E o melhor disso, isso não soa quebrado ou vazio demais. A sua série de camadas a mais em sua personalidade fazem não ser apenas um simples príncipe bonitão. Algo, digamos assim, um príncipe da Disney, né? Ser um príncipe de conto de fadas não está relacionado a ter uma personalidade rasa ou desenvolvimento porco. Zen está aí para mostrar que pode sim personagens belos por fora e ricos por dentro. E por isso ele fica em nosso 9º lugar. Em 8º lugar, esse daqui só está aqui pelas suas despirocadas. Estou falando de Natsuki Subaru de Re:Zero. Depois de sair para fazer umas compras, Subaru se vê em outro mundo e agora vai tentar sobreviver em sua nova vida. Porque ele ama a Emilia. O Subaru é um personagem ímpar, apesar de ter o seu carisma e conseguir trazer todo aquele background de Hikikomori. Tá bom.
de vez em quando. É difícil criar empatia com ele. O Subaru apresenta uma série de problemas e a sua personalidade vai ficando cada vez mais adulterada, chegando ao ponto de ficar tão distorcida que nem parece o Subaru do começo do anime. Essas construções e quebras são interessantes sim, o problema é que elas são brutas demais. Ele muda de 6 para 600 em um piscar de olhos. Mesmo sendo interessantíssima a desconstrução de um protagonista que Subaru traz, ainda peca em não trazer isso de uma forma mais orgânica, quebrando o senso de progressão da obra. O foco da narrativa, sim, é desconstruir o Subaru, de forma a criar conflitos que ele tome à frente dentro da trama, fazendo uso das suas habilidades de reviver para fazê-lo repetir o mesmo processo até que resolva o conflito e sair daquele looping. E por conta disso, seu desenvolvimento é embasado nas informações que ele consegue em cada uma das suas vidas, que por sinal, infelizmente, poderia ser um pouco melhor usado. Mas a verdade seja dita, os defeitos do Subaru que são o seu diferencial. A sua facilidade de criar problemas, resolver das formas mais exageradas e absurdas possíveis, dá a ele uma personalidade um tanto quebrada e única. São os seus defeitos que acabam dando credibilidade para ele estar aqui em nosso 8º lugar. Em 7º lugar, temos Satou de Ajin. Satou foi usado como uma cobaia por ser um Ajin, e após conseguir fugir, aparentemente ele visa se vingar daqueles que fizeram sofrer no passado. Satou carrega grande parte dos conflitos da narrativa aqui. Muitas das suas ações impactam todos os personagens, principalmente os Ajins. Essa relação criada por ele traz muito foco da trama para si mesmo, sendo um alvo a ser derrotado. Sim, de fato, Satou é o antagonista da série, mas seu poder de mover o enredo e ser o personagem mais importante do anime, acaba fazendo todo sentido ele estar aqui na lista. Afinal, ele é um vilão melhor que o Biba. Mas enfim, já no âmbito da relação com outros personagens, a forma que ele contracena com Nagai traz mais dessa mentalidade deturpada pelo seu passado, sendo a válvula de escape para o desenvolvimento do protagonista no decorrer da narrativa. Satou é um cara muito competitivo, que gosta muito de jogos e sempre se coloca um passo à frente do seu adversário, se apresentando apenas como um velho calmo e atencioso, mas que depois dá lugar a uma figura insana e sedenta por sangue, porém ainda se mantém centrado e calculista. Apesar de parecer clichê, a motivação dele é totalmente ímpar. A obra te engana quanto à construção do Satou. Durante a narrativa, ele vai tentando esconder a sua verdadeira mentalidade, e isso deixava no ar se o personagem tinha um grande motivo para fazer tudo aquilo. Mas a quebra acontece porque justamente ele não parecia ser o que era. E isso não é algo negativo, é apenas uma conclusão mais realista do que o personagem era, tendo uma visão mais madura dos efeitos das situações que ele viveu, contextualizando, claro, muito bem com a sua forma de agir, com seus planos insanos e suas atitudes mais insanas ainda. Em 6º lugar, eu acho que não vamos ter nenhuma piada dessa no nosso All Wars, beleza? Aqui temos Majime de Funeo Amu. Majime é um membro do departamento de dicionários e está ajudando a criar a Grande Passagem. O caminho de Majime é construído pelas suas dificuldades. Todos os obstáculos que vão sendo criados vão forçando ele a tomar a frente, exigindo o amadurecimento do personagem, trazendo uma pessoa que era tímida, retraída e que não lidar muito bem com pessoas, trazendo ele como o protagonista da série, digamos assim. Resumindo, ele não é bom lidar com pessoas e acaba sendo obrigado a lidar com elas. A partir de um certo ponto, toda a construção do anime passa pelo Majime. Todos os problemas da obra, de uma certa forma, têm ele como foco. Principalmente depois de algo que acontece no meio do anime, que trouxe uma quebra sensacional e que casou muito bem com a proposta. Majime em si é uma pessoa muito tímida, que tem grandes problemas de se relacionar com pessoas. O diferencial disso, e que dá uma dinâmica interessante para a obra, é que por um lado ele tem problemas em lidar com pessoas, e do outro ele tem um domínio de linguagem das palavras muito boa. E isso acaba dando uma dinâmica interessante para a obra, não só para a obra, mas para o próprio Majime, que usa essa dificuldade como motivador de realizar o seu trabalho e fazer um dicionário. E apesar do seu empenho, o seu desenvolvimento é gradual. A relação criada entre ele e as outras pessoas vão amadurecendo. Toda essa jornada é muito próxima e verossímil, principalmente no âmbito de relacionamentos amorosos. O que pode tirar Majime de uma posição um pouco maior aqui no top é que ele é um excelente personagem, mas não exatamente um excelente protagonista, tanto que ele tem muita dificuldade para bater no peito e resolver problemas. Mas óbvio, tanto que essa é a fórmula de Funeo Amu.
Em quinto lugar, temos Arata de Relife. Kaizaki Arata é um Nichi que aceita realizar uma experiência em troca de dinheiro. Após tomar uma pílula, ele tem que voltar para o ensino médio. Arata é o típico protagonista de uma jornada. Com uma progressão gradual, ele começa com a base dos conflitos e tem como seu objetivo se adaptar à sua nova vida de novo de escola. E esse mesmo Arata acaba dando uma dinâmica completamente diferente para outros personagens, dando conselhos sobre coisas que parecem pequenas, mas para alguns personagens é um problema gigantesco. Mesmo sendo mais velho, ele consegue se alinhar a esse ambiente de forma que não traz uma sensação de estranheza, porque ele fala sim algumas coisas de forma mais madura, mas pro outro lado ele também é muito imaturo em outros aspectos, dando essa dualidade de ser mais velho e ao mesmo tempo imaturo, de forma que não é forçada. E esse mesmo senso de progressão que mantém a narrativa alinhada, e que demonstra toda essa representatividade que ele tem pra obra. Afinal, literalmente o Arata é a cara do anime, ou melhor dizendo, a cara da proposta do anime. E claro, para ele chegar nesse ponto, ele teve uma construção muito rica, desde diálogos mais reflexivos e conflitos que realçam seus defeitos, até mesmo situações do cotidiano que foram moldadas no desenvolvimento do personagem. Essa nova personalidade que ele vai moldando ao longo do tempo, acontece de forma gradativa através de vários e vários conflitos ao longo da obra, que de fato vai transformando ele e resgatando alguns valores do seu passado. Por fim, o Arata dá uma sensação de progressão através de uma experiência tão maluca, de uma forma muito verossímil, sendo fácil se refletir nele e pensar, poxa, o que aconteceria se eu vivesse uma coisa muito parecida que ele? Por isso ele fica em nosso quinto lugar. Uou! O patrão foi para o outro mundo e trouxe almofadas de ReZero pra vocês. Por apenas 25 Subarus você pode amar a Emília, amar a Aren, amar a Aran, amar quem você quiser. O número para você fazer o seu pedido está aqui na tela. 10! Em quarto lugar, temos uma pessoa do melhor casal desse ano. Estou falando do Yuri de Yuri on Ice. Depois de uma apresentação muito ruim na final do Grand Prix de patinação do gelo, ele decide voltar para o Japão, mas tem uma enorme surpresa depois de alguns dias. O patinador que ele mais admira, o Victor, acaba encontrando ele em sua casa e decide virar o seu treinador. O Yuri consegue moldar a narrativa de forma muito parecida com alguns animes de esporte, tendo pontos de reviravolta e competição, principalmente quando Victor acaba trabalhando as capacidades do garoto, mas a questão dos seus conflitos não fica apenas pelo esporte. Digamos assim que Yuri é um personagem mais frágil, com uma personalidade mais ressentida e tímida. Ele vai se desenvolvendo durante a narrativa, devido a um conflito que ele consegue se reconstruir de forma a criar uma confiança em si mesmo, e nesse ponto ele começa a apagar um pouco mais esse Yuri mais tímido, fazendo isso de uma forma gradativa, mas sem perder a sua base. Esse desenvolvimento ressalta muito bem o senso de progressão, não só do esporte, mas dele como pessoa. Diversos conflitos próprios afloram no decorrer da narrativa, que exige mais do personagem. E é nesses momentos que Yuri tem as suas redenções, superando tudo e todos, mas muito disso vem da sua relação entre o Victor, que consegue sempre tirar coisas boas do garoto, tanto na parte do esporte quanto psicológica, ajudando ele várias vezes na sua falta de autoestima. Por mais que ele tenha criado uma enorme dependência emocional pelo seu amigo, Yuri ainda é um personagem que funciona bem sozinho, trazendo debaixo dos holofotes um personagem mais retraído, inseguro, sensível, mas que lá no fundo tem um monstro que pode engolir tudo, principalmente dentro do esporte. Em terceiro lugar, temos Koro-sensei de Assassination Classroom. Ele destruiu metade da Lua e dá mais um ano de vida para a Terra. Dando uma chance de salvar o planeta, ele começa a dar aula para uma sala de aula de alunos excluídos, enquanto eles tentam matá-lo. Koro-sensei é um personagem muito amplo, sendo quase o melhor exemplo de professor do mundo. Mesmo sendo completamente poderoso, ele se adapta bem aos conflitos dos seus alunos, mantendo uma estrutura na história. Afinal, ele poderia fazer o que ele bem entender com seus poderes, mas prefere auxiliar os seus alunos em suas evoluções, tanto como estudantes quanto pessoas. E mesmo com esse foco da narrativa em apresentar o Koro-sensei como um ponto de apoio, muitos dos problemas criados no anime é culpa dele mesmo, seja pelos seus próprios poderes ou pela sua própria situação maluca que ele criou. Ou seja, ele auxilia na resolução dos conflitos enquanto lida com os seus próprios. A personalidade do Koro-sensei é bastante forte e extravagante, tanto que o anime aproveita seu corpo gelatinoso para fazer caras e bocas com as suas reações, mas sempre sendo atencioso e extrovertido. Seu próprio desenvolvimento acontece junto com a progressão dos seus alunos, que por mais que ele seja o seu professor, ele ainda aprende enquanto ensina. Pouco a pouco a história começa a contar mais sobre seu passado, sendo que quase uma mudança drástica do que ele é para o que ele foi. Mas essa construção é trabalhada fazendo todo
todo sentido para a conexão do personagem, conectando seus objetivos, maneiras de pensar e agir. E o mais engraçado, tudo isso parece real e orgânico de alguma forma. Claro que com 47 episódios você tem tempo e facilidade maior para trabalhar tudo isso, mas mesmo assim ainda não é desculpa, porque tem anime de 300 episódios que o personagem continua aparecendo uma porta, não é mesmo? Tanto que no próprio anime não é apenas Koro Sensei que tem um grande salto em seu desenvolvimento, mas com certeza de todos, ele é o mais representativo e fica aqui em nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos Satoru de Erased. Satoru é um jovem que consegue voltar ao tempo em alguns minutos do passado, e após um evento trágico ele acaba voltando para sua infância. Satoru tem um desenvolvimento muito próximo com todos os outros acontecimentos do anime, não apenas por ser foco na história, mas pelo fato das suas passagens pessoais e seu próprio desenvolvimento na trama funcionam perfeitamente juntas, inclusive a sua dualidade criada com o vilão. O mundo que é trabalhado em Erased só é do jeito que é devido aos impactos das ações do Satoru, sendo algo muito recorrente no anime essa relação de causa e consequência, por influência das próprias ações do Satoru. Sua personalidade adulta é mais resguardada e depressiva, diferente do seu eu do passado, que era mais divertido e proativo. Até em sua dublagem, que é um ponto forte em sua produção, consegue se alinhar muito bem com a diferença de cada uma das suas personas. O desenvolvimento do Satoru é feito de forma extrema, isso porque os conflitos e problemas que ele passa é algo muito além da sua capacidade, e o anime trabalha muito bem o psicológico do Satoru em toda a sua jornada. A relação dele com os eventos e com o ambiente é muito verossímil, o que acaba trazendo mais um senso de urgência para cada situação, tanto que constantemente ele se sente impotente, ele não tem a capacidade de fazer absolutamente nada em algumas situações. Seu crescimento como pessoa é algo progressivo, além de cumprir perfeitamente bem a proposta do anime, ainda soa muito natural e real. Isso acaba confrontando diretamente os problemas que foram se acumulando com o tempo, e pressionando ele a evoluir tanto como pessoa como personagem, combinado também com a vida dupla que ele acabou vivendo, precisando mudar basicamente da água pro vinho. Esse controle no desenvolvimento da história se mantém coerente em toda a sua narrativa e faz o Satoru ter uma evolução tão real e verossímil, com certeza faz ele ficar em nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, temos um personagem que sozinho carregou o roteiro nas costas, e se não fosse por ele, Alderamin não tinha sido quase nada. Estou falando de Ikta. Ikta decide entrar para o exército, e após o navio que ele estava com outros candidatos naufragar, eles caem em um território inimigo e vão ter que sobreviver a isso. A jornada é contada na obra e todos os acontecimentos são vistos pela ótica de Ikta. É ele que conduz a narrativa literalmente, isso devido às responsabilidades que caem sobre ele. Mas isso não acontece porque ele é proativo e nem nada do tipo, ele só age quando se instaura o conflito inevitável. Isso porque ele é uma pessoa muito preguiçosa e autopreservativo. Porém, quando ele precisa, é extremamente altruísta e um excelente líder. Mas o ponto que coloca esse personagem em outro patamar é a sua construção como personagem de fato. Ikta consegue manter a sua presença com diálogos vivos, sabendo se ambientar bem pelo tom de acordo com as situações, falando das formas mais próximas possíveis dos personagens, trazendo um senso de realidade incrível. Até mesmo as suas piadas fazem sentido com o contexto que eles vivem, construindo bem a relação entre os personagens e passando diversas informações importantes em suas conversas, tirando sarro em momentos certos, e tudo isso escrito da forma mais inteligente e bem construída possível. Além disso, Ikta tem conflitos muito interessantes. A ambientação de estar em uma guerra é sempre evidenciada. Mesmo com a tentativa dele de construir um clima mais amigável e tudo mais, ele é muito sensitivo com tudo que acontece em sua volta, trazendo tons mais pesados em momentos de quebra, mas sem forçar a barra. Afinal, tudo isso também é parte do conflito interno dele, que acaba pesando em sua consciência. Ikta consegue bater no peito e ser um exemplo de protagonista, onde literalmente quando ele coloca a mão na massa, segura porque vem coisa boa. Onde, claro, seus ideais e suas bases são tão fortes e que com certeza ele arrancaria seu braço para honrar a sua palavra. E por isso Ikta está em nosso primeiro lugar do nosso award dos melhores protagonistas masculinos de 2016. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Então deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de conferir os nossos outros awards aqui na tela e, claro, conferir uma análise completa de todos os animes que falamos aqui na descrição. Eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo.